Olá! O Sala de Imprensa repercute hoje os assassinatos de um repórter e de um fotógrafo do leste de Minas. Eles trabalhavam juntos num jornal do Vale do Aço que publicou uma série de reportagens denunciando o envolvimento em crimes de policiais da região. Depois das mortes, o governo estadual mudou a chefia na Delegacia Regional de Ipatinga e anunciou prioridade nas investigações dos assassinatos e das denúncias feitas nas reportagens. O nosso programa procura refletir sobre os riscos ao trabalho dos repórteres e a liberdade de imprensa a partir das mortes do leste de Minas. E analisa ainda os obstáculos ao exercício da atividade jornalística que persistem, apesar do processo de redemocratização política do Brasil. Nós recebemos Eneida da Costa, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Também participam da conversa repórteres da imprensa mineira que participam da cobertura dos crimes no Vale do Aço. O repórter Matheus Parreira, do jornal Estado de Minas, e o repórter especial Rodrigo Freitas, do jornal O Tempo. O Sala de Imprensa sobre os riscos ao trabalho do jornalista começa agora. 37 dias separaram as mortes do repórter Rodrigo Neto, de 38 anos, e do fotógrafo Waldinei Assis Carvalho, que tinha 43. A atuação conjunta dos dois profissionais em uma série de reportagens denunciando crimes na região de Ipatinga reforçou a hipótese de assassinatos ligados à atividade da imprensa. Um mês depois da morte de Rodrigo Neto, uma reunião da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia já cobrava prioridade no esclarecimento do caso. Queremos que os assassinos sejam penalizados, que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, o Ministério Público, todos esses órgãos se envolvam nessa questão. É um trabalho complexo, demanda um certo tempo e ainda é precoce para mim informar sobre a autoria. A Força-Tarefa da Polícia Civil apura mais de 10 crimes cometidos no Vale do Aço que tinham sido tratados por Rodrigo Neto nas reportagens. Tráfego, roubo de cargas, tráfico de drogas, muitos constrangimentos, as pessoas, inclusive muitas testemunhas, eram espancadas e eram vítimas de homicídios, tudo naquela região. Os suspeitos detidos até agora são policiais que podem estar envolvidos nos assassinatos dos jornalistas e nos casos denunciados nas reportagens. Em Brasília, a ministra Maria do Rosário, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, chegou a defender a participação da Polícia Federal e da Procuradoria da República nas investigações. Segundo a ministra, a apuração das mortes precisa ser exemplar para que o país saiba que crimes dessa natureza não podem ficar impunes. Em 2012, foram assassinados 5 profissionais da imprensa no país. Neste ano, contando com os 2 comunicadores mortos no Vale do Aço, já são 3 assassinatos. Bem-vindos ao programa. Vou começar com uma pergunta para a nossa presidenta do Sindicato dos Jornalistas, Eneida. Como é que o sindicato está acompanhando desdobramentos desses assassinatos ali no Vale do Aço? O sindicato está acompanhando com muita firmeza. Então, logo tivemos notícia do primeiro caso, da morte do Rodrigo. Enviamos o nosso vice-presidente lá para o local, o Alessandro Carvalho. Ele faz parte do comitê que foi formado lá imediatamente após a morte do jornalista, né? Imediatamente enviamos ofício para o Ministério da Justiça, para a Secretaria da Presidência de Direitos Humanos, para aqui, para essa tomamos todas as medidas administrativas cabíveis e capazes na competência do sindicato, né? E, posteriormente, com a morte do Waldinei, aí a coisa ficou mais grave ainda e nós pedimos uma audiência com o governador, né? E cobramos dele uma ação firme para que essas coisas tenham um paradeiro. E qual foi o retorno do governador nessa reunião? O sindicato cobrou do governador agilidade na apuração dos crimes, né? Não só da morte dos 2 jornalistas, mas também dos 9 crimes não solucionados que eles denunciavam, né? Porque o sindicato entende que enquanto esses crimes não forem solucionados, os jornalistas não terão paz para trabalhar, eles estarão correndo risco de serem mortos, de sofrerem violência, né? E a população do local, lá daquela região também, daquela região metropolitana, que o Vale do Aço é uma região metropolitana, que a população também vai viver em pânico, né? E
quem for testemunha vai ter medo de depor, porque a prática lá é a seguinte: existe uma denúncia, existem testemunhas. Quando a testemunha comparece à autoridade policial para dar o seu depoimento, a prática é que ela é morta também. É o silêncio abala. É o silêncio abala, a queima de arquivos, né? E isso vai vira um círculo vicioso, né? Eu sei de um caso, eu não posso denunciar, aí vem o medo, né? E a diferença desses dois profissionais é que eles não tinham medo, que eles denunciavam, né? E uma outra jornalista fugiu lá da região. Então, a coisa é muito dramática. O próprio governador falou que as ações ali para aquela região não seriam ações comuns, porque a situação ali não é comum. O governador usou, ali é uma região, é um caso de exceção. Foram palavras do governador, né? E além dessas duas cobranças que o sindicato fez, a gente pediu o apoio do governador para desaforar os julgamentos. Porque a gente entende também que não haverá julgamento justo e isento com aquela pressão toda ali, porque não são só policiais que são acusados de envolvimento, são políticos, são pessoas ligadas à justiça. Então, ali, como o próprio governador diz, o Estado está ausente ali, né? Então, o sindicato agiu com firmeza, com rapidez, dentro da sua área de competência. Acho que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance. Eu vou um pouco até além. Eu acho que o Estado ele não só estava ausente, ele como comprometido, né? Sim. Os próprios órgãos que deveriam dar segurança para a população e para os jornalistas, eles estavam sob suspeita, né? Exatamente. E isso vem de muito tempo, tem que se destacar, né, Matheus? O primeiro crime levantado pelo Rodrigo é de 1992, que é o desaparecimento do Juninho. E de lá para cá, até o ano de 2013, agora, um mês antes, ou menos de um mês antes da morte do Rodrigo, também tinha crime ali, que existe a suspeita da participação de policiais. A gente, falando aí de 1992, nós estamos falando de 21 anos de denúncias e principalmente de impunidade. Exatamente. Esse crime antes da morte do Rodrigo, que foi em fevereiro, é um crime denunciado por ele, que faz parte dos chamados 9 crimes perfeitos, né? Que eles denunciavam com insistência, né? E tudo indica que essa atuação dele, essas denúncias, essa cobrança que ele fazia constantemente, né, quando ele era repórter policial, ele fazia as reportagens. Depois ele foi para a Rádio Vanguarda, cobrava no programa de rádio dele. E agora ele tinha retornado para o jornal, né? Aí é que ele ficou novamente próximo do Wagner, que também foi assassinado 30 e poucos dias depois da morte dele. O Rodrigo, quando ele entrou no jornal, uma das coisas que a chefia dele queria é que ele voltasse a fazer as denúncias que ele vinha fazendo contra policiais na rádio. E um dos chefes lá até me disse assim, olha, para mim essa mudança é que impactou tudo. Porque quando ele estava na rádio, era uma coisa localizada. Ele falava, quem tinha escutado, né, ou estava relacionado, ficava bravo com ele, ou ligava, achava ruim. Mas no jornal, a denúncia dele ia parar na mesa do promotor, ia parar na mesa do governador. Ficava o registro. Ficava o registro ali, e aquilo ali não podia ser tolerado, porque esse grupo que, como bem o Rodrigo disse, vinha agindo há tanto tempo, eles tinham uma marca que era ninguém se mete com a gente. Eles tinham bem isso. E eles iam atrás da família, depois que matava a testemunha, e aterrorizavam as pessoas até chegar nesse ponto que chegou, que é intolerável. O modus operandi é sempre muito parecido, né? Principalmente nas mortes mais recentes agora, que é sempre pessoas que chegam de moto, com um capacete e que têm um perfil de atiradores perfeitos. Foi até isso que falaram pra gente lá no Vale do Aço, que são pessoas que têm, digamos, a arte de atirar muito bem delineada, muito bem definida ali. E não é possível que a gente não tivesse uma investigação que desse corpo. Aliás, até uma questão que eu queria abordar. Conversando com especialistas em segurança pública depois de fazer a primeira matéria da série lá no Jornal O Tempo, um dos especialistas, professor Luiz Flávio Sapori, disse para mim que para ele ficou evidente que a Polícia Mineira e o governo do estado só se tocaram da gravidade desses casos, desses fatos, quando assassinaram o Wagner, que até a morte do Rodrigo, e eu também pessoalmente percebi isso,
até a morte do Rodrigo, as pessoas estavam um pouco acomodadas, a investigação estava andando a passos lentos, e que quando mataram o segundo, aí perceberam, opa, tem alguma coisa. Você percebe isso também, Eneida? Percebo claramente, porque logo no primeiro assassinato, a primeira morte, que foi o Rodrigo, o sindicato movimentou muito na área do Ministério Público, na área da Justiça, né? Nesses canais legais, normais. Nos canais, né? Nesses canais, né? Então, a gente conseguiu trazer a ministra Maria do Rosário aqui, criou-se o Comitê Rodrigo Neto, teve audiência pública aqui na Assembleia, né? Mas isso não intimidou os potenciais assassinos, né? Só depois da segunda morte, que aí o sindicato foi direto ao governador e ele se comprometeu pessoalmente com a investigação. Assim que o sindicato solicitou a audiência, aí ele quis saber que diabo que estava acontecendo, né? Então, sempre a gente sabe que tem aquela manobra ali para nem tudo chegar nos ouvidos das maiores autoridades, né? Aquele Cerca Lourenço ali. Aí, quando a gente foi conversar com ele, ele já estava a par de tudo e já tinha tomado providências muito importantes, como o envio da força-tarefa, a mudança do comando, um delegado da corregedoria tinha ido para lá para assumir um cargo lá na delegacia de Patinga, né? E já tinham, 2 suspeitos já tinham sido presos. Quer dizer, passaram-se anos sem ninguém ser preso, né? A população lá sabe, todo mundo lá da região sabe quem está envolvido. Eles denominam um por um. População, né? E jornalistas, né? Todo mundo conhece também, os nomes. Né? Só que aí o jornalista não pode publicar, porque se nem a polícia indiciou, exatamente, como é que o jornalista vai publicar? Mas qualquer esquina do Vale do Aço, as pessoas declinam o nome dos matadores, das pessoas envolvidas, dos suspeitos, né? E só a polícia que não sabia. A polícia não sabia porque, como parece com o andamento das investigações, é a própria polícia que está matando e que está escondendo e que está amarrando os inquéritos, as investigações. É a justiça que não atende a polícia quando tem um pedido de prisão preventiva, né? Diz que o juiz também tem algum juiz lá da região tem algum envolvimento. Houve também uma mudança lá no quadro da justiça local, né? Então, eu acho que a atuação firme, constante e efetiva do sindicato também redundou, não evitou a morte, mas pelo menos a gente imagina que isso tem evitado outras mortes e que também tem acelerado os procedimentos da polícia, do Ministério Público, né? Eneida, em algum momento, algum dos jornalistas procurou o sindicato para pedir ajuda, para pedir algum tipo de proteção? Infelizmente não. Eles só nos procuraram, o pessoal do Vale do Aço, né, os colegas, só nos procuraram quando houve a morte do Rodrigo Neto. Aí, imediatamente, como eu já disse, o sindicato começou a agir. No mesmo dia, já tinha um diretor lá aliás, nós temos um diretor no Vale do Aço, né? Ele, ao saber, ele já se inteirou do assunto, ligou para Belo Horizonte e o vice-presidente Alessandro Carvalho foi para lá imediatamente. Assim que ficamos sabendo, o Alessandro Carvalho foi para lá para saber o que estava acontecendo e já foi com autonomia para deliberar sobre o que o sindicato deveria fazer. E de lá mesmo, ele entrou em contato comigo e nós já começamos a listar as autoridades que deveriam ser contactadas para a gente denunciar o caso. Em outras regiões do estado, o sindicato já foi acionado para atuar em situações desse tipo? Teve no ano passado, na época das eleições, teve um caso em Brumadinho, vocês lembram desse caso? Não sei se do radialista que sofreu um atentado, né? A casa dele sofreu um atentado. Esse procurou o sindicato. Aí a gente pediu garantia de vida. Entramos com, eu não sei muito bem o termo, porque tem o jurídico lá que cuida disso. O sindicato providenciou a denúncia junto à Secretaria de Segurança e pediu proteção policial, é isso. Pediu proteção policial para ele. Mas a gente sabe que há, assim, algumas regiões, a gente ouve dos próprios colegas, né, alguma dificuldade que o próprio temor de procurar as autoridades, pedir uma proteção. O Valguinei não quis proteção, por exemplo, o fotógrafo.
Não sei se ele estaria errado ou certo, mas confiar em quem estava potencialmente matando, né, é difícil. Agora, a gente ouve muito coleguinhas aí do Vale de Jequitinhonha, norte de Minas, do noroeste e no sul de Minas, inclusive também, onde tem uma área de atuação de quadrilhas mais organizadas, né, tem esse medo. O que difere, que eu vi, pelo menos, que eu acho, foi que no Vale do Aço a imprensa foi mais combativa e por isso foi mais combatida por esses bandidos. No restante dos locais, a política é não assinar a matéria, tentar não se envolver, tentar proteger a si e a família também. Eu acho que a pior violência que o jornalista sofre, ela é promovida pelo próprio Estado. Quando o Estado interfere na redação para que certos assuntos não sejam publicados, quando o Estado exige demissão de jornalista, quando o Estado exige que ele seja transferido ou que ele vá para a gaveta, o Estado está falando para o policial, que também é um agente do Estado, que ele também pode agir, né? Fica parecendo que o jornalista é inimigo do Estado e que qualquer agente do Estado pode agir para livrar o Estado daquele incômodo que é o jornalista. E a coisa começa lá de cima, né? Então, quando o policial, que é um agente do Estado, acha que pode calar um jornalista, porque ele tem formou na cabeça dele uma cultura de que o jornalista é um incômodo. E ele, o policial justiceiro, que quer fazer a limpeza, né, usa o método de eliminar dentro daquele conceito atrasado, né, que a gente esperava não ouvir mais falar nisso no Brasil, né, mas é o modus operandi. Eles usaram da mesma técnica que eles usaram para matar os jornalistas, eles usam para eliminar as testemunhas. E os familiares também. Sim, e ameaçar. E tem outra coisa, né? Quando ocorre com um jornalista, eu não digo isso por ser jornalista, mas há um agravante porque você acaba calando, a sociedade não tem acesso à informação, Exatamente. Não pode formar seu juízo sobre certos assuntos. Então Concordo é um atentado à plenamente. democracia. A grande questão é essa, porque a gente é nada mais que porta-voz da sociedade, muitas vezes das autoridades, para aquilo que é informação oficial e que merece ser divulgado. E as pessoas, quando calam um repórter, quando calam um jornalista, elas estão calando o direito das pessoas de obterem a informação. Isso é que é o pior. Exatamente. Né? Um ataque contra a pessoa do jornalista, na verdade, é um ataque contra a liberdade de expressão. Eu não gosto de falar que é a liberdade da imprensa, porque a imprensa é um conglomerado empresarial, né? O jornalista é um empregado da imprensa, ele trabalha na imprensa. Então, tem que se diferenciar também esses dois campos, né? Que tem o campo do capital, que é a empresa, e tem o campo do trabalho. Esse conjunto forma a imprensa, mas o jornalista, ele trabalha para a imprensa, ele não é a imprensa, né? E eu quero que isso fique muito bem claro, porque é outra violência que o jornalista sofre também, quando dentro da própria empresa ele tem que seguir este ou aquele caminho. O jornalista no Brasil não tem independência, são raríssimos os que têm, né? Então as empresas têm uma linha editorial que o jornalista não pode fugir dela, né? E muitas vezes o jornalista sofre violência física, não porque ele é aquele ser humano, aquele indivíduo, mas é porque ele trabalha em alguma empresa. E isso a gente sabe bem a história da Rede Globo, né? Na época da ditadura, que formou-se aquele slogan, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, que as equipes eram agredidas no meio da rua, né? Então, é uma coisa que é um bolo que as pessoas não conseguem diferenciar muito a empresa do profissional. E até o próprio profissional tem um pouco de dificuldade de se ver ali num campo em que existe um certo conflito. Porque dentro da própria empresa, o jornalista, o profissional, ele sofre violências terríveis. Quando ele é proibido de publicar uma matéria que ele apurou, quando ele escreve uma matéria toda e a matéria vai para o print, aí vem uma ordem externa, uma interferência externa, muitas vezes de interesses poderosíssimos, pode ser dentro do Estado ou fora do Estado, né? Que fala, suspende essa matéria, o jornalista trabalhou o dia inteiro naquela matéria e ele é obrigado
a suspender, ele vê a matéria dele não sair publicada no outro dia. São muitas violências que a profissão do jornalista está sujeito. O jornalista, no exercício da sua profissão, está sujeito. E, Eneida, como que essa empresa jornalística, vou dizer, empresa de comunicação, pode proteger esse profissional? Bom, primeiro, dentro do Brasil, eu acho um pouco difícil a gente falar disso aqui no Brasil. Por quê? As empresas são familiares, né? O trato entre os donos da empresa e o corpo funcional é muito próximo. Todo mundo sabe quem é o patrão dele, conhece, vê o patrão passando dentro da redação. Então, tem uma relação que é muito neurótica, muito próxima, muito entrelaçada, né? Primeira coisa. Então, e eu acho que por parte das empresas há um pouco de covardia também, que a empresa prefere não publicar do que contrariar, né? E as empresas, a imprensa no Brasil age como um partido político, então ela tem uma linha de conduta, ela tem uma linha de pensamento, não há diversidade de pensamento, é um monopólio da fala, que Maurício Sodré falava desde 1982, né? Então tem um padrão do empresariado da imprensa, principalmente dos grandes conglomerados, que são familiares, né? São algumas famílias que detêm esse negócio aqui no Brasil. Então, eu não vejo muita ação das empresas para proteger o jornalista no seu trabalho. Eu vejo mais uma acomodação das coisas. Aí se incomoda, então vamos deixar para lá, né? Só há uma reação muito grande quando há o ato extremo, o ato dramático da violência contra o profissional, que é a agressão física, e é o mais dramático ainda, que é a morte. A morte é o drama, né? É o drama do exercício da profissão. Eneida, você falou aí da falta de proteção por parte das empresas, mas tem um outro aspecto que eu queria abordar, que é a própria dificuldade da polícia de acreditar naquilo que nós, repórteres que estamos vivenciando o fato, vivemos. Eu vou falar de uma experiência pessoal que tive lá no Vale do Aço. Eu viajei 2 vezes em função das mortes lá para o Vale do Aço, agora recentemente, e na segunda vez, diante da tensão, e é uma tensão que só quem estava lá viveu, o Matheus sabe disso, porque também esteve por alguns dias lá, a gente avisou a chefia da polícia, ao delegado que comanda as investigações, ao chefe do delegado que comanda as investigações, Dr. Wagner Pinto, de que a gente estava lá, de que a gente estava tenso, estava com medo, passamos a placa do carro de reportagem, passamos detalhes de quem eram eu, repórter, detalhe do motorista, detalhe da repórter fotográfica que estavam comigo. E você acha que veio resposta? No dia seguinte, a gente tentou ligar o dia inteiro para o delegado. Se tivesse acontecido qualquer coisa, qualquer ameaça que fosse, e graças a Deus não aconteceu, mas se tivesse ocorrido, a gente estava na água. A gente teve uma orientação que era assim, olha, vocês vão, não daquela forma investigativa de que a gente costuma ir com o carro sem timbre e tudo mais, não, vão com o carro mostrando para todos, para milhares de testemunhas, e aquele é um carro de jornalistas que está seguindo para o trabalho e trabalham da forma comum. Agora, quando você entrevistava, o Rodrigo sentiu isso também na pele, quando você entrevistava os jornalistas locais, você via a pessoa nervosa, olhando de um lado para o outro, tinha gente que chegou a impedir, você que está anotando aí, anota essa placa. Que placa que é? Não, de um carro que está parado ali há muito tempo olhando a gente. Você via aquela coisa, chegou ao ponto de um chefe de um desses jornais virar e falar assim, olha, vamos parar de falar, porque aquele ali é meu segurança, mas ele é policial militar, eu não confio nem nele. Então, assim, a gente começava a entrar nessa paranoia também, né? A gente que estava por lá. Via gente estranha, mais de uma vez em lugares diferentes. Qualquer moto que parava do lado da gente no trânsito, é um clima de insegurança, isso tem um efeito psicológico perverso sobre a cabeça do profissional. São relatos graves, né, Ney? E nós estávamos lá numa eventualidade. Sim, de passagem. Né? De passagem. Eu fiquei 6 dias lá, o Matheus ficou mais ou menos isso também, né, Matheus? Uma semana. Pois é. Agora imagina quem vive isso no dia a dia. Né? Os repórteres que fugiram do estado. Teve gente que saiu de Minas. Sim. Lá tinham 5 repórteres desses identificados correntes, com a polícia, né? Que eram, que trabalhavam na polícia cotidianamente, né? 2 morreram. Dos outros 2 foram ameaçados e uma outra fugiu da cidade. Fugiu assim, o patrão dela disse, olha,
fechou a conta, não avisou para onde ia, desapareceu. Sabe onde que ela foi? Ela foi tentar falar com a presidenta no aeroporto de Confins sobre a situação, porque coincidiu a data que a Dilma estava vindo visitar. Não foi atendida, não conseguiu falar com ninguém, desapareceu mais uma vez. Não está entre as pessoas que estão recebendo segurança da polícia. Que saída tem uma cidade, uma imprensa que tem que lidar com isso? Né? Que saída tem, presidenta? Bom, eu acho que a saída é, primeiro, os jornalistas tomarem conhecimento de que nós somos uma categoria, sabe, que a gente tem que lutar por nós, né? Eu acho que precisa de união. Nós não acreditamos muito na força da união, na força das entidades que nos representam, não, sabe? Então, uma coisa que eu acho que é importante é cada jornalista ser amigo um do outro, se unir e fortalecer a entidade que o representa, que no caso de Minas Gerais é o Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e nacionalmente é a FENAGE, né? Quando a gente fica sabendo das coisas, a gente atua e a gente tem obtido resultados. Por exemplo, nesse caso da jornalista que fugiu lá do Vale do Aço, né? Se ela tivesse nos procurado, eu tenho certeza que a gente teria atuado junto com ela e que o resultado poderia ter sido satisfatório tanto para a entidade quanto para ela, nessa tentativa de falar com a presidenta Dilma, né? Eu acho que sozinho fica difícil mesmo, mas com a entidade a representatividade é maior, né? Nós estamos tentando falar com a presidenta Dilma, sabe? Então, primeiro a gente nós estamos solicitando uma agenda com ela, um encontro. Até hoje ela não se pronunciou a respeito do assunto. Ela já se pronunciou para o sindicato, ela pronunciou. Ela ainda não nos recebeu porque ela tem problemas de agenda e nós também tínhamos problemas de agenda, porque a coisa estava fervendo aqui, o sindicato tinha de ficar atento às coisas, né, às coisas locais. Mas imediatamente, quando comunicamos com o governo federal, ela mandou a ministra Maria do Rosário. Ela não nos recebeu, mas ela movimentou. Aquele movimento da ministra ter vindo para cá foi por conta da atuação do sindicato junto ao governo federal. A presidenta não nos recebeu, mas imediatamente ela mandou a ministra Maria do Rosário. E a gente quer encontrar com a presidenta e com o ministro da Justiça, né? Foi importante a vinda da ministra Maria do Rosário, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. Inclusive, trabalhar muito para a federalização do crime contra jornalistas, né? Que é um projeto do Protógenes, que está lá na Câmara Federal. Então, a gente tem que lutar para isso. E também aproveito para fazer um voto negativo aqui em relação ao Brasil não ter apoiado a ONU na sua pretensão de lançar um programa de proteção internacional para os jornalistas. O Brasil, que faz parte desse comitê da ONU, votou contra. Então, eu acho que foi um péssimo papel para o Brasil. O Brasil perdeu uma ótima oportunidade de universalizar esse debate, né? E ficamos aí vistos pelo mundo de maneira negativa quando o Brasil se recusou a assinar esse protocolo de proteção aos jornalistas. E o risco do trabalho jornalístico no país está aumentando. Nós voltamos a falar sobre esse assunto depois do intervalo.